Vamos ver, criação. Já está gravando, hein, inclusive. Já. Nosso marketing aí já botou para... Sim, aí Antônio está onde? Você falou, Carol? Oi, não entendi. Antônio está onde hoje? Ah, tá ali no quarto, brincando. Tá, passei a ordem, que tá proibido de me aperrear. Ah, mas ele sempre acontecem as interações no meio das lives. Quando tem criança em casa, faz parte desse momento, né? Então, ele tá até ficando mais habituado, aí ele até brinca, que ele diz, mamãe, eu vou fazer uma live. É muito engraçado as lives dele que ele quer fazer. Ele gosta muito de tocar, né? Adora missa, e gosta de tocar, e diz que toca na missa. Eu já vi ele cantando. Ele celebra missas, todas as noites aqui em casa nós temos missa particular. Aí ele vira uma luzinha dessa para ele e finge que tá fazendo uma live agora, tipo o padre Marcelo Rossi, Mirim. Ah, que legal. Muito bom. Ele tem certeza que ele tá fazendo missa, celebrando, cantando. Tem a filha de uma colega nossa também, de Marcela, que é professora da gente, que ela grava como se fosse youtuber. É muito engraçado. Ela, qualquer vídeo, vê o celular, ela fala com olá, pessoal. Começa assim, já dando um boa tarde, né? Vamos fazer tutorial vamos fazer tutorial. Muito engraçado. Ele tá fazendo vários tutoriais agora. Ele quer ajudar na cozinha. Aí ele quer ajudar a fazer uma receita, porque na escola também ele tem, né, a cultura da aula de gastronomia na escolinha. Aí ele quer repetir em casa, o que é meio perigoso, né? Às vezes tem que ficar de olho, porque senão quando você pensa que ele está na cozinha, já corre alguém para ver o que é. Aí agora ele está dando uma de estilista, ele está ali confeccionando roupa para o cachorro. Que ótimo. Ele pega saco de supermercado com papel, com cola e cola no cabelo, cola no pelo do cachorro. Tá uma loucura. Olha aí, que coisa boa. É bem proativo e criativo. Mas é bom estimular. É bom estimular. Depois eu estimulo ele a organizar, né? Porque a gente brinca e depois eu coloco ele para organizar tudo. Ele tem que guardar tudo. A meta é guardar tudo antes de dormir. Segredo, sucesso, organização. Olha a pauta aí da gente hoje. Estou vendo, né? Estou vendo. Obrigada, meninas. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para minha cabeleireira dizendo que estava morrendo, assim. Pensa numa coisa que eu senti falta, porque eu gosto disso, que eu já pintei de azul na quarentena, né? Já foi loucura de quarentena. Mas eu gostei tanto. E agora eu queria mais azul, só que o azul só pega onde está descolorido. E aí eu não vou descolorir em casa, né? Aí já é uma brincadeira um pouco... É uma brincadeira um pouco mais séria. Então, mandei uma mensagem para ela de socorro, preciso de você. Aí ela riu. Mas vai voltar, né? Aí Natal vai voltar agora, os cabeleireiros, graças a Deus. Isso aí. Porque pra gente que é mais viciadinho, aí E a parte financeira também, que eles estavam precisando, né? A galera ali trabalha por comissionamento.
A maioria dos salões, eu já fiz vários projetos de salão, então, assim, eu converso muito com os donos de salão, e eles explicaram que 90% dos funcionários são comissionados. Eles ganham desde a lavagem até vender um produto, um shampoo, um reparador. Então, assim, não está trabalhando, não está recebendo. Então, por isso que eles estão fazendo essa campanha de vouchers, Para conseguir movimentar um pouco, né? Gente, já são 4 horas, a gente pode começar. Vamos. Certo? Então, primeiro eu queria dar boa tarde para todo mundo, né? Agradecer a participação de todos e apresentar aqui as nossas conferencistas de hoje. A arquiteta Carol Bezerra, que é já nossa conhecida, né? Já fez umas palestras com a gente lá na FASEX que tiveram, assim, um coro bem significativo e o pessoal até hoje comenta, né? Tem super projetos bem criativos. E a nossa querida professora Mônica Alves, né? Gente. As duas vão participar desse momento. A gente tem como tema Home Office, mitos e verdades. Foi uma sugestão de Carol. A gente queria fazer algo que tivesse a ver com esse momento que a gente está passando, né? Em que todos nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente ao trabalho em ambiente domiciliar. E, assim, algumas pessoas se adaptaram mais rápido, outras não. E existem várias questões aí pertinentes, né, relacionadas a isso. Desde a questão da organização do espaço, para que você tenha mais proatividade, você consiga desenvolver melhor suas tarefas, como até estimular aspectos da criatividade, o próprio ambiente, a iluminação, as cores, e tudo que a gente pode colocar para que a gente tenha esse efeito, né? Fora isso, a gente tem várias outras questões, por exemplo, os tamanhos dos nossos apartamentos, né? Que muitas vezes não foram pensados para um momento como esse, e de repente a gente passa a ter a necessidade de dividir o espaço que antes, por exemplo, o meu é um micro espaço aqui dentro do meu apartamento, que só tinha realmente a função de enviar um e-mail, fazer uma resposta mais rápida, um acesso rápido de computador. E, de repente, virou uma sala de aulas, o meu escritório de coordenação, virou um estúdio de música, né, do meu marido, tem uns instrumentos aqui, virou meu ateliê de pintura, de trabalhos manuais, enfim. A gente divide esse espaço, muitas vezes, com mais de 2 pessoas, né? Tem famílias que têm crianças que estão em homeschool, também trabalhando em casa, estudando em casa e fazendo tarefas. Então, a gente convidou essas 2 profissionais, né, topíssimas, para falar um pouco sobre isso, para a gente tirar dúvidas, trazer umas ideias. E aí eu queria convidar a primeira arquiteta Carol, né? Carol, ela tem, eu não falei muito, né? Ela tem um escritório aqui em Natal, tem um escritório em São Paulo, em Brasília, mas desenvolve hoje projetos em todo o Brasil, especialmente na área de arquitetura e arquitetura de interiores. Então, tem um know-how aí bem interessante para passar para a gente. Certo, Carol? Então, você tem 20 minutos. Eu peço sempre, como a gente tem feito nessas nossas conferências, que todos os alunos mantenham os microfones desligados, né? E aí, para a gente ter uma conexão mais estável. Tá certo, Carol? Então, pode começar. Hello, pessoas! Boa tarde! É um prazer imenso estar aqui com vocês, com essas 2 queridas, convite maravilhoso. Adoro a instituição, sempre parabenizo a instituição pela grade curricular, pelas oportunidades diferenciadas que ela propõe para vocês, porque isso tudo é feito para vocês, acredito, com muito carinho, e vocês têm que aproveitar muito todas essas oportunidades que, por exemplo, eu não tive. A minha grade curricular na minha época de estudante de arquitetura era muito fechada, muito básica, e o que eu aprendi correndo atrás depois e me virando. Então, vocês estão tendo uma oportunidade incrível com pessoas maravilhosas, para não precisar correr atrás e não suar tanto assim. Aproveitem. A ideia do home office, mitos e verdades surgiu porque, assim, a gente estuda, e nessa teoria louca que a gente vê nos livros, nas apostilas, nas aulas, às vezes, foge do nosso controle. E aí a gente se depara com uma situação que é totalmente inusitada. E aí eu falei, gente, por que não falar de mitos e verdades? Porque tem muita coisa que não chega nem a ser mito, mas que, de repente, ela não se encaixa. Ai, meu Deus, eu saí?
Oi? Não, você tá. Não, você tá aí. Tá Ai, meu Deus, Carol saiu da conversa. É mito, é mito. É um mito. Gente, então, assim, como eu ia dizendo, algumas coisas não necessariamente são mitos. Até para a gente não dizer assim, poxa, tudo que eu aprendi não era verdade. Não, não é isso. É porque a gente está num momento tão louco, de uma coisa tão inacreditável, que há 2 meses atrás você achou que jamais aconteceria, que você só viu em seriado e filme que falava de pandemia, que, poxa, e agora? Tudo que eu aprendi não está funcionando, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha desde os 14 anos. Eu sempre trabalhei com obra, com meu pai, e eu estudava e trabalhava. Para vocês terem uma ideia, meu pai me emancipou, sei lá, com 15 anos, eu acho, 15, 16 anos, para que eu pudesse ter conta em banco, para ter empresa, para trabalhar. E isso me deu um know-how, digamos assim, de experiência de vida, de mercado muito bom. Tanto é que eu brinco que isso foi o maior coach financeiro e de desenvolvimento social que eu poderia ter, porque hoje eu sei vender um projeto. Às vezes o meu projeto é mais caro do que o de outro colega, mas a forma que eu apresento ele, que eu vendo a minha ideia, convence o cliente. Mas voltando para o assunto dessa história do home office, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sou uma pessoa que sou extremamente acostumada a acordar cedo, a ter uma rotina, a ter que vestir uma roupa, a precisar me arrumar e sair de casa. Eu não estou fazendo isso há mais ou menos 1 mês e alguns dias. Eu estou aqui em Brasília, e aqui em Brasília a quarentena começou 1 semana antes do que em Natal. Ou seja, eu estou na frente de vocês nessa história de quarentena. Eu já estou naquela fase de tipo, eu acordo e dou uma surtada, ou eu acordo e finjo demência e acho que está tudo maravilhoso. Eu escolho o dia da semana que eu vou pirar, eu escolho o dia da semana que eu vou fingir demência e dizer que está tudo incrível, que está tudo maravilhoso. Então, gente, a questão do acomodar. Aqui no apartamento eu tenho um espacinho que eu elaborei para trabalhar. Eu tenho um computador pequeno, que não é o computador que eu trabalho, que está me fazendo uma falta tremenda. Um computador com a tela pequena, eu fico praticamente entrando na tela para ver o projeto, é uma loucura. Quando eu penso que não, eu estou me baixando, me contorcendo para olhar melhor. Eu não tenho os meus livros que eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa muito analógica, embora conviva num meio muito digital. Eu sou uma pessoa que eu nasci na era analógica, mas quando eu era criança, a gente começou a ver o mundo digital, a internet, os computadores, ou seja, eu tive aula, né? Aula na sala de computação. Eu cheguei a ter telefone celular analógico, porque, como eu já disse a vocês, eu sempre fui muito precoce com as coisas. Meu pai me botou para dirigir. Não façam isso em casa. Eu já disse com 14 anos. Eu tinha telefone celular para poder falar com meu pai em obra. Então, assim, como eu vivi um mundo muito analógico, eu tenho alguns costumes analógicos. Eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de revista de papel, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto da pesquisa, sabe? Isso está me fazendo muita falta, eu não tenho esse espaço. Eu não tenho isso na minha casa. Eu gosto de sair de casa e chegar no escritório e ter aquele ambiente que foi pensado para receber um cliente, que foi pensado para me receber, que tem os meus objetos de valor afetivo. Eu não tenho isso em casa. Eu não tenho esse espaço em casa. Isso está me deixando um pouco aflita. São esses dias que eu piro. Esses dias eu faço a louca, eu quero rasgar papel, eu me revolto, eu digo que você é toda digital, eu baixo aplicativo, aí eu vou para Trello, aí eu vou e volto, vou e volto. E aí, no outro dia, quando eu me acalmo, eu volto para minha agenda de papel. Eu sou assim. Por isso que eu digo que algumas coisas são mito e não tão verdade, sabe? Aquela coisa nem lá nem cá. Porém, o que é verdade? A gente precisa muito de um espaço regrado, um espaço que seja só seu, para você desenvolver um conteúdo bacana. Você não consegue trabalhar se você não focar naquele espaço, naquele momento, naquele ambiente como um todo. Se você não tiver uma luz legal, se você não tiver uma cadeira bacana. Por exemplo, nos primeiros 15 dias, eu comecei a desenvolver uma dor horrorosa no ombro, porque eu estava sentada numa cadeira de plástico, porque eu não tinha uma cadeira de escritório.
Aí lá, eu disse, não tô aguentando mais, eu não conseguia mais pegar no mouse, no computador e com o braço, que é o direito, que é o que eu escrevo, o que eu uso no mouse, e tava com muita dor. E aí tive que comprar uma cadeira. Já foi uma adaptação home office comprar uma cadeira pela internet. E avaliem vocês como é, né? Porque eu sou também a pessoa que gosta de comprar pessoalmente, de sentar, de pegar, de olhar. Eu não sou a pessoa que faz o consumo da internet, sabe? Eu sou o que eles chamam de consumidor bolha, que vive naquela bolhazinha e que para estourar aquela bolha e partir para outros princípios, para outras métricas e formas de comprar, eu demoro muito. Eu começo comprando uma coisinha, tipo, para depois ter coragem de comprar uma coisona, sabe? Uma coisa maior, um investimento maior. A internet como consumo para mim ainda é assim. E olha só, eu trabalho com internet, eu vivo de internet, eu tenho clientes através de internet, mas para algumas coisas eu sou meio ressabiada. Então, gente, essa coisa do home office para mim tem essa desvantagem de não ter a cenografia que eu gosto. Eu sou uma pessoa muito cenográfica. Eu gosto de elaborar um ambiente, tanto é que eu adoro ambientação, vocês sabem disso. Eu preciso criar um ambiente, o ambiente tem que ter cheiro. Sim, eu gosto de especificar, inclusive, dizer ao cliente que compra o aromatizante na loja tal, que tem um cheiro tal. Tudo isso eu gosto. E aqui, no caráter home office, eu não tenho. Isso me dá uma aflição grande. Mas, aos poucos, eu estou conseguindo me organizar de uma forma tal que eu não tenho a rentabilidade de projeto que eu tinha normalmente no escritório. Eu estava até comentando com as meninas ontem, quando a gente estava conversando, que às vezes, Marina, meus estagiários, um beijo para vocês que estão aqui, se não estiver, já sabem, né? Vão levar carão. Os meninos sabem do escritório que às vezes eu pego um projeto de um apartamento de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, e eu desenvolvo a base dele toda em um dia, no escritório. Mas porque eu estou dentro do escritório, eu estou com a minha mesa, meu computador, eu estou com um som, escutando aquela música que eu gosto, eu me levanto, eu tomo um cafezinho, vou e volto, eu converso com gente que tá ligada no mesmo assunto que eu não tenho interferências externas de criança, cachorro, marido, corpo de bombeiros, buzinas e nada. Isso é fato, sabe? Mas agora eu noto, por exemplo, que a minha rentabilidade, o meu retorno de trabalho caiu pela metade. Porque hoje, Carol, não é só mais a arquiteta. Hoje eu tenho que ser arquiteta, eu tenho que ser a mãe de Antônio em tempo integral, eu tenho que ser professora, eu tenho que ser cozinheira, eu tenho que ser faxineira e dentista. Pasmem, antes de ontem, Antônio perdeu um dente. Na verdade, o dente amoleceu e quem tirou? Eu, sabe? Então, é tanta coisa, gente. Que não, eu entendo quando a pessoa diz assim, pô, eu tô sem estímulo, eu não tô conseguindo, eu preciso focar. Muita gente que eu conversei que tá com essa mesma problemática, sabe, professoras? De não ter essa quebra do cotidiano, dessa rotina que a gente tem, ofuscou na produção, digamos assim, resvalou na produção. Por exemplo, a gente também estava falando ontem sobre a história da normalidade, né? Que aí as pessoas às vezes dizem assim, eu não vejo a hora que isso tudo acabe para a gente voltar ao normal. Gente, eu só tenho uma coisa para dizer a vocês. O normal não vai voltar. O que era normal há um mês e meio atrás não vai ser mais o normal lá na frente, né? Então, assim, a gente vai ter que realmente se readaptar, rever alguns pensamentos, alguns posicionamentos. E assim, isso é muito fácil para vocês, que são dessa geração millennial, né? Que é uma geração que, inclusive, nas pesquisas, eu adoro pesquisa, e nessas pesquisas que eu andei olhando, elas indicam que essa galera, principalmente os que moram nos Estados Unidos e na Europa, esses jovens dessa nova geração, eles adoram trabalhar de casa, sem compromisso daquele horário batido e ponta virada, porém, não se incomodam em trabalhar com expectativa com pressão do tipo assim, prazo, sabe? Tem gente que funciona na pressão. Tem gente que, tipo assim, prefere não ir bater ponto de 8 a meio-dia no escritório de arquitetura, mas, assim, de madrugada ele faz todo o trabalho, entrega. Então, isso é a geração millennial, né? Vocês são pessoas que têm uma facilidade muito maior para o home office.
do que alguém que tem um pensamento analógico. Vocês imaginem um arquiteto, um arquiteto que tem aí seus 30 anos de experiência de mercado, de qualidade técnica, de acompanhamento de obra, de tudo, mas que é extremamente analógico. Imagine como essa pessoa deve estar se virando. A pessoa que é metódica, que precisa da sua cadeira, que às vezes desenha à mão ainda. Como é que essa criatura está se virando? Então, assim, quem é millennial tem uma facilidade grande. Ela saiu, queimou largada, foi embora, tá lá na frente, né? E eu brinco que eu estou entrando agora numa geração que é a ageless, né? Que é aquela geração das pessoas que não são millennial, mas que querem chegar junto. Tipo, mãe e filha que quer vestir o mesmo estilo, que quer usar a mesma plataforma de música, que quer ter as mesmas experiências, mas uma não interfere ali na faixa etária da outra. Não chega a ser aquela coisa caricata e meio ridícula de a mãe querer ser igual à filha. Não, elas têm as mesmas experiências, são pessoas que têm uma mentalidade aberta. E eu brinco que agora eu quero ser isso. Porque eu tô numa fase de me desapegar muito das coisas que eu tenho apego, gente, eu tenho apego. Eu tenho apego aos meus livros, eu tenho apego à minha mesa de trabalho, à minha cadeira. Quem trabalha comigo sabe. A moça que faz a faxina no escritório, ela tem uma mania horrorosa, que é colocar tudo de lado, de banda. Ela adora uma coisa meio em diagonal, não sei o que é aquilo. Eu tenho uma escultura que é para ficar reta para frente. Ela vai fazer a faxina, ela bota de banda, de lado. Eu não sei como é isso. Eu tenho vários santinhos no escritório, os santos. Quando eu penso que não tem um santo assim, um santo virado para lá, eu falei, gente, eles estavam numa rave, eu não sei o que é. Os santos tudo louco. É ela, sabe? E eu sou a pessoa que vai lá e vira e bota de volta no lugar. Então, vocês imaginam minha aflição em não poder estar no meu escritório vivenciando isso que eu gosto tanto, que é a arrumação, que é a organização, sabe? Isso para mim tá me deixando meio pirada. Isso aí, coisa de gente pirada. Eu sei que não é normal, não. Depois eu tenho que procurar uma análise. Eu sei que isso não é normal. Não precisam me dizer que eu já tô ciente. Mas quanto à questão do home office, galera, é aquela coisa, é dividir o seu período de tempo, sua oportunidade em home office, porque às vezes você tem que dividir esse espaço com outras pessoas. Então, se você tem irmão em casa, tem primo, tem pai, tem mãe, tem alguém que está precisando dividir o espaço, é realmente organizar um cronograma do tipo assim, gente, ó, fulano vai ficar de tal hora, mas fazer o possível com que esse espaço seja só seu, sabe? Dá uma barreirada ali para que, naquele momento, aquele espaço seja seu, que esteja confortável e apto ao seu trabalho ou à sua metodologia de aprendizado, por exemplo. Vou ter que estudar, tá tendo barulho aqui em casa, bota um fone, vai dar teu jeito, dá teu pulo, porque senão você vai acabar se desmotivando de tal forma que quando nós voltarmos a ter uma rotina extra casa, né? Uma rotina aí de rua, digamos assim, você vai estar totalmente desmotivado e aquém de pessoas que tiveram esse cuidado, né? Porque também tem isso. De você não perder o feeling da coisa, de você não se deixar abater, sabe? Até não se entregar, porque até o psicológico da gente fica muito, muito mexido. Tá todo mundo muito mexido. Eu brinco com vocês que casamento que dura a quarentena não acaba nunca mais. Não acaba, porque não é possível, Henrique, que você não está vendo a lixeira. Ele vai descascar uma banana para comer, minha gente? Ele não sabe descascar a banana e jogar a casca no lixo. Ele bota em cima da bancada da cozinha. Como que se a banana fosse sozinha para dentro do lixo. Aí eu olho para a cara dele e faço, você está louco? Você não está vendo a lixeira? E começa... Enfim, quarentenas. A gente estava também conversando aqui que vai rolar muito livro, vai ter muito filme sobre quarentena, vai ter seriado, minissérie, vai ter esquete, vai ter tudo sobre quarentena. Porque ela pira as pessoas. E se a gente não centrar, se a gente não evoluir, não vai dar certo. Então, assim, minha rotina de home office está sendo um pouco conturbada. Não estou feliz, não vou mentir, não estou feliz, não sou pessoa de home office. Já entendi isso para a vida. Não sou mulher de home office. Preciso ter o meu momento fora de casa, meu momento de sair, de trabalhar, de rua, de ir para a obra, de ver gente, de chegar no meu escritório. Preciso
que meu filho vá para a escola, para eu ter o meu momento de mulher e não mãe, sabe? Porque tem mais isso. Vocês têm uma vantagem também, quem é solteiro, de que, tipo, você não tem que estar dando, você precisa dar atenção a uma criança, dar atenção ao marido. Vocês têm várias vantagens. Então, a questão de aprendizado é inaceitável, como diz meu pai, é inaceitável que vocês não absorvam conteúdo porque, eu estou em home office. Não dá. Eu acho que vocês têm que aí se organizar de uma forma tal que mantenham as atividades cotidianas sem se deixar abater. A batida já deixa para mim, né, professora? Então é uma loucura mesmo, Carol. É uma loucura. Tem dias que eu tô assim, não tô conseguindo. E aí ainda tem o potencial de tá todo mundo em home office, certo? Aí o cliente ela tá em casa, 8 da noite, mandou uma mensagem. 10 da noite te mandou uma mensagem, 7 da manhã, quer dizer, nem o horário comercial está mais sendo respeitado. Não tá. O home office deixou todo mundo muito alheio. Então, as pessoas esqueceram, inclusive, de respeitar os horários comerciais. Isso. Não consegue falar no escritório pessoas, físico. Né? Não consegue falar no escritório físico, liga para o celular dela. Aí ela tem que atender e tem que estar feliz. E a pessoa diz, porque um ponto de água... E lá. Aí 8 horas da noite você escutando aquilo, e o menino chora, e o cachorro late, e o cachorro faz xixi no seu tapete, e você quer matar o cachorro, lembra que não pode matar. Enfim, não é fácil. Tá todo mundo muito mexido. Acho que só quem está vivendo esse período intensamente é a galera do iFood, mais ninguém. Né? Me fala, o que vocês acham, professores? Eu sou muito louca, eu sou um caso assim de internar. Ainda sou um pouquinho macabra, né? Ainda tem o pessoal do cemitério também, né? Ave Maria, verdade. São muitas particularidades desse momento que a gente está vivendo agora, né? E eu achei interessante, você falou em vários na sua fala aí, reunindo as suas experiências de arquiteta, de mãe, né, nesse momento as suas dificuldades, você falou aí da ergonomia, da sua dificuldade ergonômica com a cadeira, falou do sentimento que faz, a falta dos objetos afetivos que você tem no seu espaço de trabalho, que nesse momento não estão em casa, a questão da psicologia ambiental, né, que isso faz parte também do nosso projetar, e que a gente está percebendo agora que os nossos próprios espaços residenciais, eles não estavam não atendem preparados para nos receber. Preparados para nos receber. A gente fazia muito projeto da casa visando receber os outros, receber o espaço gourmet, o espaço gourmet, a sala de jantar, a sala de visitas, mas aí nosso espaço pessoal de trabalho, nosso espaço de descanso, nosso quarto, ele não estava bem preparado para nos receber. Isso. Talvez pela nossa rotina de passar mais tempo trabalhando fora, e quando a gente estava em casa, a gente fazia o quê? Ia para as áreas de lazer do condomínio, né? Ou ia para receber amigos, né? Então, a gente não estava também muito acostumado a fazer essas atividades sozinho, estando todo mundo junto ao mesmo tempo em casa. Então, acho que aí é a grande diferença. Porque antes a gente ficava sozinho, mas às vezes o marido não estava em casa, os filhos estavam na escola, então isso ficava mais fácil de você usar os outros espaços da casa, né? Exatamente. Aí, outra coisa que você falou que eu achei interessante é a questão do... Meu alarme aqui. O aguçamento dos sentidos, né? Dos perfumes, dos cheiros. Eu sou adepta aqui da aromaterapia, estou sempre com os meus vidrinhos do lado, graças a Deus. No dia que eu falei para meu marido, eu saí correndo, assim, no último dia de trabalho, quando a gente disse que resolveu, né, que ia fazer esse recesso, e eu já sentia que não ia ser tão breve, não ia ser apenas os 15 dias, né? Talvez por também eu faço um curso na área da saúde, então já estava lendo algumas coisas sobre. Então, eu peguei 2 sacolas e saí colocando tudo que tinha lá na Facex, na minha sala, que eu sentia que eu precisaria nesses dias, né? E meus olhos ficavam lá. Juntei tudo, botei na sacola.
coisas de papelaria, né? Meu carimbo de assinar documento, eu pensei, não, se alguém precisar de um documento de estágio, eu vou estar com esse documento em casa. Então, eu saí pegando aquele... Eu saí, parecia uma... Sabe aquela coisa assim, vai ter quais são... Tá tendo um incêndio, quais são as 5 coisas mais importantes que você precisa levar? Eu fiz exatamente isso, só que eu não coloquei 5 coisas, né? Eu peguei livros, peguei... 300. Peguei 300, eu peguei 2 sacolas, literalmente aquelas ecobags grandes de supermercado, enchi e trouxe para casa. E aí isso está me salvando um pouco, né? Eu consegui realmente fazer. Depois que Mônica falar, eu vou dar uma sintetizada aqui em algumas coisas que eu considero importantes, mas só destacar essas coisas que eu achei interessante aí na fala de Carol. E outra coisa, a organização do tempo, para quem divide espaço em casa com outras pessoas, né? Quem não tem, por exemplo, na casa da minha irmã, ela, o marido e o filho, né? Estão trabalhando ao mesmo tempo em casa, porque o filho dela tem 7 anos e está naquele processo de escola, de aula online. Então, ela montou na casa dela o escritório dela na sala de jantar para poder dar suporte ao filho, botou uma mesinha daquelas de criança para ele lá no cantinho, para ele fazer as tarefas da escola, e o marido fica no escritório porque ele precisa ter um pouco mais de concentração, né? Então, é importante também a gente ter esse diálogo em casa para ver quais são as necessidades, quem é que tem mais necessidade de silêncio, para buscar o ambiente da casa que seja mais silencioso. Quem precisa partilhar os momentos, né, como a mãe e o filho, que precisa ali ter ainda um suporte de orientação, para que a gente consiga ter essa, vamos dizer assim, passe por isso de uma forma mais tranquila. Aí eu vou passar agora para a Mônica, Carol, e aí no final a gente volta, a gente retoma. Arremata. Tá bom, ansiosa. Então, Mônica vai falar aí mais um bocadinho para vocês, certo? Eu vou marcar aqui o tempo só para a gente dar uma controlada e a gente vai conversando. Fica à vontade, Mônica. Tá certo. Boa tarde, pessoal, né? Queridos alunos, colegas que eu já vi aí, entrou Nilberto, entrou Mislene, Emanuele, boa tarde a todo mundo. Quero agradecer, né, a Manu, o convite, né, da participação dessa live. Confesso a vocês que eu fiquei um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu estou participando disso, até mais que Carol, eu sou mais analógica ainda, né, aí sou dos anos 90 de universidade, já tenho uns 20 e poucos anos de formada, sou mais do papel, adepta ao desenho, ao projeto feito à mão. Vou falar um pouquinho sobre isso, né, Carol? Vou me permitir discordar um pouquinho nesse sentido do desenho à mão. Eu acho que agora que ele vai, bombar. Queria só dizer isso, tá? Mas eu retomo já para esse assunto do desenho à mão. E essa experiência da live, assim, está sendo interessante. Eu estou tensa, mas eu vou relaxar daqui para o fim, tenho certeza. É o seguinte, gente, com relação às experiências, né? Eu já, como eu falei, já estou formada aí já há uns 20 e poucos anos, desses 20 e poucos anos, desde sempre projetando, mas efetivamente em escritório, cerca de 19 anos, estou professora há 6. E, assim, essa mudança, né, que essa pandemia trouxe no sistema de vida da gente, tá me fazendo refletir em diversos níveis. Voltando para a arquitetura, e para o home office, eu estou achando muito interessante uma coisa. Diferente das meninas, eu moro em casa, né, numa residência, né, que é casa. E eu estou começando a curtir a minha casa, que era apenas um pouso, né, um local para eu dormir. Eu chegava muitas vezes tarde da noite, dormia, não sabia o que tinha no meu quintal. Hoje eu posso cuidar do meu quintal, aguar as minhas plantas, cuidar da minha casa. Momentaneamente eu tive que conversar, né, com a pessoa que cuidava da minha casa na minha ausência, para que ela também possa ficar em casa e se resguardar dessa doença, e tive que reestruturar essa casa, que estava uma bagunça gigantesca, porque eu chegava e jogava as coisas, eu não tinha mesa de jantar, gente. Eu estou tão feliz que nesses dias agora eu tenho uma mesa de jantar. Os meninos, meus alunos, são testemunhas que eu dava aula na minha mesa de jantar, com a bandeira do meu Pernambuco atrás, né?
E por conta dessa live, eu disse, não, eu vou organizar o meu escritório agora, vou dar aula dele agora. Então, vim aqui para o meu escritório, pude reorganizar meus livros. E, assim, eu estou muito feliz nesse processo do home office, tá certo? Entender o processo do home office, conectando, inclusive, com a disciplina que eu dou também, que é métodos e técnicas de pesquisa. Nessa disciplina, a gente trabalha um pouco a organização de estudo. Eu até convidei os meus alunos dessa disciplina para participar. E aí eu comecei a organizar a história do horário, o que Manu falou, o que Carol falou, importantíssimo. Aqui em casa somos 2 professoras, uma do nível superior e a outra do nível infantil. Então, nós temos ambientes diferentes dentro de casa. Porque no ambiente dela, que é o quarto de hóspedes, virou a sala de aula de nível infantil, então tem um quadro lá, tem os bonequinhos pregados. Gente, eu não posso dar aula aqui. Eu preciso montar um outro espaço para mim. E às vezes também coincide o horário da aula. Né? Ela dá todos os dias de manhã, eu dou aula terça, quinta e sexta pela manhã. Então, inevitavelmente, a gente teve que escolher. E eu tive que montar esses 2 espaços, né? E está funcionando muito bem, porque eu tenho espaço na casa. Mas quem não tem o espaço, essa sacada do horário é importantíssima, tá? Acho que essa dica é fundamental. Outra coisa que eu acho muito importante, quando a gente for escolher o lugar, né, para fazer esse home office, é um ambiente calmo, um ambiente, se puder ser, né, iluminado naturalmente. No caso agora, gente, no meu home office, né? Eu tenho uma boa iluminação natural, mas aqui atrás de mim nem tanto, por isso que eu liguei a luz artificial, então dá uma temperada nisso aí, né? Eu tenho iluminação de todos os lados, não faz sombra, eu posso desenhar, eu gosto de desenhar, eu gosto de aquarelar, eu gosto de usar marcadores. Para quem trabalha com isso é importante esse tipo de iluminação, em um lugar organizado. Carol falou que tem esse hábito, né, de sair de casa, eu também, né? Então, todos os dias. Quando eu não estou na Unifacex, eu estava gerindo uma obra. Aliás, eu ainda estou à distância. Vou lá minimamente, quando é inevitável, né? Mas esse hábito de se organizar, tomar café da manhã, né? Tomar um banho, se organizar. Eu não sou muito de maquiagem, mas eu gosto de me perfumar, eu gosto de me organizar também para sair. Todo esse ritual eu faço em casa para dar minha aula. Tomo meu banho, me organizo, passo perfume. Não quero saber se o povo não está sentindo, mas eu estou. Né? Então, assim, para eu poder entrar no universo da aula. Senão eu vou achar eu faço a mesma coisa. Senão eu vou achar que estou em casa, né? Então, assim, a organização é essencial. Organizar, assim, também, botar um quadro, né? Eu vi o quadro aí de Manu, aí eu pedi aos meus alunos, né? Também para criar um organograma, né, um cronograma, né, do semestre inteiro, incluindo o horário do Netflix, que agora não pode ir para cinema, né, o horário de lá de fora, na janela, pegar um sol, uma atividade física. Eu acho que esse cronograma ele deveria ter tudo isso aí, para a gente poder se organizar, e aí, Carol, para a gente ter minimamente aquela efetividade produtiva que a gente tinha quando a gente podia sair de casa, não é verdade? Então, assim, sim, esses itens eu acho eles importantíssimos, né, para essa organização, porque, assim, aluno, estou falando agora para os meus queridos alunos, a facilidade da gente se perder, eu sou uma pessoa que perde foco fácil, eu sou assim, hiperativa, sou assim como Carol, eu escuto música, eu estudo, eu cozinho tudo ao mesmo tempo, né, então, perder o foco é fácil. Então, se a gente minimamente não se organizar, o foco vai para o beleléu. Vai mesmo. Né? Mas também isso é uma coisa boa. Porque, assim, você em casa, você pode até ajudar na aula, contribuir mais na aula, ver uma matéria que está passando na televisão, puxar essa matéria para a aula, dinamizar essa aula. Né? E isso faz com que a produção também melhore, vão surgir mais dúvidas e a gente vai poder ajudar mais. Às vezes a gente tem um potencial até maior. E a gente espera ser usado, né? Explorado nesse sentido, e às vezes a gente fica só falando. Então, assim, essa organização é importante. A organização do espaço é tudo à mão, eu sou uma pessoa muito prática também, tá? Então, se eu for dar aula de espaços corporativos, eu tenho que estar à mão, fácil, as coisas de espaços corporativos.
Se eu for ter aula de outra disciplina, eu tenho uma mão fácil, essas coisas também. Tá? Então, eu acho que organizar essas coisas é importante. E aí, a gente não estava preparado para essa pandemia, está todo mundo ficando sem dinheiro, né? E como é que a gente vai se organizar? Como é que vai organizar esse home office sem dinheiro, né? Sem grana? Tem que se virar na mesa do jantar, e aí tá lá, o horário do jantar é horário de jantar, é sagrado, né? O horário do estudo é horário do estudo. Mas aí não custa nada você ter um quadrinho que você possa montar na hora, tirar. Eu acho que, de repente, aqueles gaveteiros de plástico, de rodízio, dá uma ajuda também, né? Você coloca do lado da sua mesinha para organizar o material, para ficar mais à mão. De preferência, procurar um lugar mais claro dentro de casa, onde tenha cores também, para você ficar só olhando branco, acho que fica muito monótono, né? Eu acho que quarto é legal para estudar. Porém, se você tiver outro espaço, eu acho que nesse momento, eu concordo com o Manu, a gente deveria realmente ter o lugar do descanso, né? De chegar e assim, não, porque senão, é como a Carol falou, a gente não desligar. A gente vai trabalhar assim, ó, dioturnamente, sem parar. E aí tem que ter essas áreas bem definidas. A área do meu Netflix é do meu Netflix. Desculpa aí a propaganda do Netflix, pode ser qualquer televisão, em qualquer canal de filme, né? A hora do meu só um filme... detalhe, o que você está dizendo aí é fantástico, porque se a gente se atém a estudar dentro do quarto, por exemplo, a pessoa levanta da cama e não se dá nem o trabalho de trocar de roupa. Parece que você não acordou ainda. Entendeu? E já pegou no livro, isso lhe desmotiva mais ainda. Então, a gente tem que realmente tentar alguns hábitos de rotina, seguir em frente, né? Quem não tem um espaço, mesmo dentro do quarto, sei lá, bota de costa para a cama e enfeita lá à frente com coisas que vai estimular a tua criatividade ou o tipo do trabalho que você usa, né? Participa, porque assim, eu tenho alunos de outros cursos, porque essa disciplina de métodos e técnicas, ela não é só de arquitetura, então eu tenho alunos de enfermagem, eu tenho aluno de farmácia, eu tenho aluno de educação física, eu tenho aluno de engenharia civil, então assim, essas dicas é para eles também, sei lá, pendura aí uma foto de uma estrutura da Torre Eiffel na tua frente, né? Algo que estimule, né? Que venha realmente tirar você do universo da cama, né? E não faça você odiar a gente, que a gente está aqui, ó, com muito amor para vocês, né? Também com muito esforço, querendo também trazer muitas coisas boas dentro desses momentos de confinamento, né? Quem trabalha, sei lá, com enfermagem, tem sempre aquela plantinha medicinal, coloca lá um verdezinho também, já dá uma ajudada, né? Então, assim, eu acho que essas coisinhas que parecem menores vão terminar nos ajudando a trabalhar em casa, né? No início, eu tive uma certa resistência, né? Como eu falei, eu sou analógica muito, eu sou do papel muito, né? Manu é do aroma, eu sou do cheiro do livro, né? Para mim podia ter perfume de cheiro de livro, então eu vou... Tem livros aqui, gente, estava falando para Carol, você está parecendo aquelas repórteres aí que estão dando entrevista só dá atrás de estantes, né, e tal. Não sei nem se elas leram os livros, disse Carol, no meu caso eu tive que ler, porque eu tive que dar aula de boa parte disso aí. Mas tem livro que eu não abri ainda. Então, é uma ótima oportunidade para eu fazer isso, eu abrir, sentir o cheiro do livro, a novidade entrando, né, as coisas novas para a gente passar também. Isso aí é bem legal. E aí começou a me estimular a dar aula. Hoje, eu vou dizer a vocês que tá assim, eu estou muito confortável. Eu consegui um esquema legal de dar aula também, eu divido a minha tela do PowerPoint com a aula, diminuo a aula do Hangout, né, o espaço do Hangoutzinho, aí dá para ver o chat, dá para ver a pergunta em tempo real com a aula, então está facilitando, eu espero que os meninos estejam gostando, né, também, porque no caso eu estou cada dia mais me sentindo mais à vontade de conversar com eles, e eles estão se soltando também, né, estão participando mais, que eu falo para eles, em sala de aula, eu olhando, eu sinto a temperatura da turma, aqui eu não sinto, vocês vão ter que dar o grau para mim, né, porque precisamos dessa liga, tá certo? Para poder a coisa funcionar bem, né? Obrigada, Elizabeth. Né? Então, a gente está nesse processo também de conhecimento para todo mundo, né? E peço muita ajuda deles. E
A internet é ótima, é maravilhosa, mas está todo mundo usando, e o Brasil também não estava preparado na internet para essa pandemia. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem visto muitos colegas sofrendo. Temos visto as lives gravando. A minha amiga estava quase morrendo ontem, ela estava morrendo e matando mais 300, né? Não vou dizer o nome, né? Da minha amiga, que está triste aí, mas enfim, aí cai, aí volta, né? Então, assim, pode dizer, minha amiga Missilene do coração, né? Então, né, gente? Então, assim, vai fazer com que a gente procure também outras alternativas, né? Então, trabalhar com colagem, trabalhar com cartolina, desenhar, fazer croquis. De repente, a gente bate uma foto, manda para o professor, tira a dúvida. Isso vai agilizar muito o processo criativo, que para a gente é o fundamental, né? A forma de entrega do trabalho, ela é proforme, ela é necessária, tem que estar dentro das normas. Mas desenhar à mão, deixa eu dizer um segredo, está dentro da norma. Desde que você desenhe com instrumento, né? Desde que você desenhe de forma precisa, tá certo? Então não está fora da norma. E isso vai ajudar muito. Como é que vai ser plotagem? Me diga mesmo, né? Aí você tem a história que ainda tem gente que está começando, tem gente que está bem assim no curso, mas tem gente que está começando. Então, é questão de avaliação de pena, de desenho. A mão, gente, ela vai, desculpa aí, Carol, mas ela vai ser assim, ó, na roda, mão na roda nesse momento, principalmente para a gente não perder o feeling, esse feeling da criatividade, para não deixar a coisa ficar muito fria, né? E aí depois você trabalha todos os outros sistemas. Eu sou adepta total à aquarela, ao canson, ao croquis. Eu me assustava muito quando eu dizia assim aos alunos, gente, hoje vocês vão fazer uma atividade, eu quero um projeto à mão em escala. Professora, como é que... E pode? Claro que pode, né? Claro que pode. Aí eu me dê aqui o escalímetro, me dê aqui o piloto. Você marca um ponto aqui, marca um ponto aqui, e riscou, tá livre. E está em escala, tá entendendo? Então, assim, eu sou defensora ferrenha do desenho, mas também estou nesse seu nível, eu tenho que correr atrás das outras coisas. E, assim, essa nova realidade está me mostrando isso, sabe? Que a gente tem que, mais uma vez, falar aí, os sábios, os Dalai Lamas da vida, a senda é o caminho, né? A senda do meio é o caminho. O equilíbrio, eu acho que é o que a gente tem que buscar. Então, queridos alunos... E é uma oportunidade, né, Mônica, para a gente que estava numa situação de conforto com a tecnologia, um pouco mais resistente, de acabar... abraçando, né? Vendo com mais carinho. Né? Na verdade, que a gente não ia abraçar, assim, a gente foi... Não ia. Né? Então, a gente abraça agora. Eu ainda acrescento uma coisa, ó. Eu ainda acrescento uma coisa para vocês. Não é nem que eu seja... a questão da mão livre, eu concordo com você, eu acho que é muito válido e tudo. Eu não sou uma pessoa que utilizei tanto, porque eu já venho de uma época que a gente tinha pouquíssimas horas aulas de arquitetura à mão livre, e o resto foi comandos gráficos, né? Então, assim, a gente já nasceu arquiteto dentro de um sistema totalmente diferente. Admiro muito quem trabalha com mãos livres e tal. Mas o que eu estava pensando aqui é que se a pessoa não é criativa, não adianta ela ser o AIS, o gênio da gráfica, entendeu? Do trabalho gráfico, do processo gráfico, enfim. A mão livre vai funcionar mais, talvez até para ajudar você a desenvolver a criatividade, desde que seja no desenho de observação, como for. Mas se você não desenvolve a criatividade, não adianta você ser o rei do render, o rei do SketchUp, o cara do Revit, se você não sabe desenvolver a criatividade. Vocês primeiro que tudo, antes de qualquer coisa, trabalhem o visual, olhar, aprendam a admirar o belo, para poder desenvolver a criatividade, ou no papel ou no computador. E principalmente, caminha-se pelo início, tudo começa pelo começo, já se dizia, né? Então, o começo é o papel. Exato, muito bem, exatamente, Carol. Então, assim, queria deixar assim, esses recadinhos aí. Parecia até, né, meus queridos alunos, que eu estava adivinhando na disciplina de métodos, eu pedi o fichamento tudo à mão. Olha isso. E aí, quando eles foram para o Word, Manu, eu fiquei maravilhada. Dei muitos parabéns a eles. Como eles conseguiram organizar uma estrutura de um trabalho, né?
eu fiquei muito feliz na socialização, eu pude dizer isso para eles me matam de orgulho. Eles me matam de orgulho, esses meninos. Então, assim, era esse aí, gente, o recadinho que eu tinha para trazer. Lógico, aí vai ter N técnicas, né? N técnicas de projeto de design de interiores. O mood board é importantíssimo, né? Para que você possa fazer um bom projeto para você mesmo, né? Mas, de preferência, com as coisas que estão em casa, né? No momento, inclusive, de se segurar um pouquinho e ver o que é que vai acontecer, né? É um momento, eu acho que a gente de tentar não se deixar levar muito pelo consumo, de tentar fazer um consumo ainda mais consciente do que o que a gente já fazia, da gente reaproveitar o que a gente tem em casa, da gente comprar o que é essencial para aquele momento, nem sempre o que é essencial para a gente é o que se entende por essencial, né? Exato. O essencial hoje é ser básico. Momentos de crise não é momento de decisões definitivas, eu penso assim, né? A gente tem que ter flexibilidade aí, resiliência. Esse é o meu recadinho. Eu acho que a resiliência é o fundamental nesse momento e a austeridade, tipo, eu já vi tanta gente falando assim na internet, meu Deus, o que adianta ter um closet cheio de roupas de tendência, roupas de marca, roupas da moda, e eu não estou podendo usar nada. Então, esse período de quarentena também está mostrando para as pessoas que às vezes a retórica do menos é mais é verdade, embora existam estilos de arquitetura que mais é mais, né? O marxismo, o maxi-minimalismo e por aí vai. Mas é coisa que acontece na quarentena. Muito pensamento, vai ter muito devaneio por aí. E eu falo muito para os alunos que a nossa matéria-prima, além do espaço, é o caos, né? Estamos no momento perfeito para criar. Melhor impossível. Com certeza. Meninas, eu vou só, para a gente arrematar isso, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu... Primeiro que Mônica já falou, né? Que é esse quadro que eu tenho aqui atrás. Eu acho isso extremamente importante para a gente se organizar. É um planner, né? No caso, é um planner de parede. Assim como Carol, eu sinto necessidade de ter uma organização em papel. Eu tenho o meu planner, eu já tive vontade de jogar fora, né? Porque comprei um planner todo lindo e aí não tive como... Sim, enfim, minhas programações de planner foram para o espaço. Foram para o saco. Foram para o saco. E aí, o que é que eu senti falta? Como eu falei, eu trouxe 2 sacolas da Facex, mas no primeiro dia que eu disse, vou sentar para trabalhar, aí cadê meu planner? Eu tenho um planner de mesa na Facex. E eu deixei lá. E eu sinto necessidade de organizar a semana. Todo domingo eu organizo minha semana. Todo mundo me diz que não entende como eu faço tanta coisa, porque eu coordeno o curso, tenho meu ateliê de arte, represento uma marca, faço faculdade de medicina veterinária à noite e sou mãe, né, mulher, esposa, então, assim, a gente tem que equilibrar. Então, é muita organização. Então, eu coloquei aqui, eu anotei 3 palavras que, para mim, são chave nessa quarentena. Organização, diálogo e empatia. Eu acho que se a gente não tiver uma dessas 3 coisas, a gente realmente enlouquece, mata alguém ou alguém mata a gente. Então, assim, quando a gente fala de... Não tá nem podendo infartar, viu, professora? Tá não. Tá dando nem para infartar. Nessa hora, os farmacêuticos me perdoem, mas eu acho que vale até, não digo uma automedicação, mas um chazinho para acalmar, né? Porque, assim, a gente precisa ter o diálogo em casa, organizou sua agenda, fez seu planejamento, tem que ter o diálogo em casa para a gente dividir os espaços, dividir os horários, tem que ter empatia com o outro, respeitar o horário do outro, e isso vale para a gente como aluno e como consumidor de serviços, entender que quem está lá fora prestando um serviço para mim também tem família, está em casa, mas também tem os seus horários de trabalho. Então, eu não posso exigir que o cara vá estar vendendo uma máscara, venha entregar para mim no domingo de noite. A gente não sabe qual é o horário dele, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu mandei fazer uma máscara, mandei fazer, a mulher não me entrega, não me dá notícia. Muitas vezes aquela pequena produtora, ela que costura, ela que vende,
ela que faz a parte de comunicação por redes sociais e é ela que entrega. Então, ela vai demorar um pouco mais para responder. Então, a empatia, se colocar um pouco no lugar do outro, nesse momento é muito importante. Mas voltando ao planner, quando eu senti falta do planner, eu me desesperei. Aí eu liguei para umas papelarias que eu sabia que estavam entregando para comprar umas coisas que eu estava precisando, que eram fundamentais para mim, básicas, porque eu voltei a pintar em aquarela. Eu não tinha um aquarela naquele momento. Se eu não tivesse aquela aquarela, eu teria enlouquecido. Então, eu liguei para a papelaria para comprar a aquarela e pedi o planner. Aí ela disse, não tem um planner de mesa. Aí eu disse, e agora? Meu Deus, eu podia ter feito qualquer coisa no papel, mas na hora o meu desespero era tão grande de ter o planner que eu era viciada. Aí ela disse, olha, mas tem um de parede que você consegue. Eu preciso disso. Eu preciso ver a minha semana, porque é muita coisa, então eu boto aqui e vou riscando, ou apagando o que eu tenho, o que eu já resolvi. E eu sei o que é que eu ainda tenho para fazer. E assim eu vou me virando. Outra coisa foi isso aqui, que eu também sou analógica, né? Eu vou mostrar. Eu ganhei de presente do meu aluno, vou até agradecer. De vez em quando eu ganho uns presentes assim. E é uma coisa, eu sou analógica, mas eu preciso ter isso à mão, que é um caderninho para anotar. Poderia ser um outro caderninho, tem outro ali também. Mas eu preciso ir anotando tudo. Então, isso aqui eu deixo à mão. O que eu preciso fazer, e aqui eu vou anotando coisas que eu preciso resolver durante o dia. O meu espaço de trabalho, essa mesa ela é encostada na parede. Ela é encostada nessa parede aqui. Por que foi que eu virei? Porque eu tive a necessidade de filmar. Antes eu não filmava, eu chegava e encostava. Então eu abri esse espaço, afastei o sofá e abri esse espaço para que eu pudesse ter uma parede fundo que ela está em transformação. Nós vamos ter outras lives e vocês vão ver que esse espaço ele vai mudar um pouco porque a gente está mudando, porque meu marido é professor de música, então tá uma parede muito seriona para ele, né? Assim, muito sériazona para as aulas dele. Então a gente vai colocar uns quadrinhos para deixar mais simpática para o que ele faz. Mas lógico que a gente está fazendo isso também de uma forma, como eu falei, improvisada, porque a gente não vai sair escolhendo nada agora. Então, assim, uma coisa bem improvisada mesmo, né? Flexível e a gente vai se adaptando. Então, basicamente, né, assim, a questão do espaço, da ergonomia também é extremamente importante. Eu estou nessa cadeira de plástico hoje, porque a cadeira, como ele dá aula no instrumento, a minha cadeira de trabalho, que é uma cadeira com braço, para ele não funciona. Então, ele estava dando aula antes, a gente fica trocando, a outra do escritório está ali. Mas é extremamente importante observar também a cadeira, quanto tempo você vai passar naquela cadeira, aquela cadeira é apropriada para você. Então, para mim, a minha cadeira era perfeita, porque era eu que usava esse espaço, ele não usava nunca para tocar. Então, de repente, a gente precisou pegar uma outra cadeira que fosse boa para mim, mas que para ele também fosse confortável para poder mostrar, né? Iluminação, né? Eu senti a necessidade aqui de ter uma iluminação boa, que eu não tinha, porque diferente de Mônica, a gente mora em apartamento, então eu tenho uma varanda ali, então se eu tivesse talvez no outro lado da sala fosse melhor, mas aí aqui fica um pouco escuro, então eu tive que comprar um ringue desse para melhorar a qualidade da filmagem, né, ficar melhor, mais claro, mais nítido. São pequenas coisas, né, mas a questão da organização, ela é extremamente importante. Mônica falou do fichamento, outra coisa que eu comprei, fazia um século que eu não comprava ficha. Comprei ficha porque, como estudante, eu comecei agora, semana de prova, eu tive muita dificuldade, gente, vocês não são os únicos, em parar e me concentrar, porque eu tenho, algumas pessoas já sabem, né, que eu sou hiperativa, não precisa falar muito, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e raramente eu termino o que eu começo naquele momento, eu faço 10 coisas, eu começo a fazer canso, vou fazer outra, depois eu volto para a primeira, e assim, eu já me acostumei com o meu ciclo de realização de atividades, que é confuso, é caótico, mas é o que funciona para mim, né? Por isso é tão importante também eu saber o que é que eu tenho para fazer, porque senão eu nem lembro qual era a primeira coisa que eu estava fazendo. Então, eu começo a assistir uma aula, uma videoaula, se essa aula tiver mais de 40 minutos, eu não consigo terminar. Eu não consigo. Então, assim, eu fico muito estressada e depois eu tenho que retomar aquilo. Então, eu comprei as fichas para depois que eu perca a minha concentração, eu tentar pelo menos resumir aqueles primeiros momentos de aula. Então, fica também uma estratégia de estudo aí para quem está estudando, né, fora do espaço físico, mas também outra coisa para organizar os pensamentos da gente que precisam ser concentrados, né, e organizados também. Então,
Basicamente é isso. Deixa eu ver se o pessoal fez perguntas aqui. Mislene está pensando que é vestibular. Miga, assim, o que é que eu faço para sair, me divertir, tirar a mente dessa quarentena, né? Eu adoro aguar minhas plantas. Então, agora eu estou aqui com vocês, mas seria um horário de eu sair lá no meu quintal e aguar minhas plantinhas. E outra coisa que me faz tirar o pensamento, funciona quase como a yoga para mim, é joguinho estratégico, né? Ou de computador, ou de celular, mas também eu não passo a vida inteira jogando, não. Eu determino aquele tempo ali, é só para eu espairecer, mudar o assunto, porque a gente está tão num assunto, né? Assunto de obra, aí depois eu tenho que dar aula de métodos e técnicas, é outra coisa, completamente diferente. Então, eu tenho que dar uma limpada, respirar e voltar com outro aspecto, né? Então, assim, essas duas coisas, além dos filmes, né? E aí eu deixo mais para o fim de semana mesmo, né? Logicamente que tem sempre, assim, um jantar, né? Algo que a gente gosta de tomar à noite para dar uma relaxada, mas também eu gosto de fazer mais nos fins de semana, isso aí. Criando, para quando a gente voltar também, né? Sabe Deus quando, mas quando a gente voltar, não fica tão difícil essa readaptação. Eu acho que manter essa rotina como se eu estivesse saindo de casa, acho que é importante também para isso aí. E o que é que eu acho que vai acontecer com a arquitetura pós-quarentena, amiga? Eu acho que vai mudar geral, hein? Eu acho que as pessoas vão dar mais valor à casa, eu espero. De uma forma ou de outra, ou porque ama, ou porque não odeia, vai querer amar. Eu acho que também o tamanho dos espaços, espero eu, né? Que eles também sejam repensados, que como o Manu falou, os quartos ficaram minúsculos, né? Em detrimento às áreas sociais, né? Então, hoje você vai ter que ficar dentro desse cubículo, fazer o quê, né? No caso, ou vai todo mundo acampar na sala. Eu acho que vai mexer, sim. Como o Felipe falou também, eu acho que a dinâmica, o ritmo. Aí eu me lembrei agora, Manu, daquela disciplina que a gente pagou na UFRN no meu mestrado, né? Que foi a do Ítalo Calvino lá, com o Cleuton, né? Eu acho que vai chegar um tempo mais Marcovaldo, espero. Aquele tempo de você e menos especulação imobiliária, né? Parar e conseguir enxergar a abelhinha na flor, né? Estou, logicamente, romantizando ao máximo, mas eu acho que a gente vai se ater mais aos detalhes, eu espero. Pelo menos, está acontecendo comigo isso. Eu estou realmente parando para respirar, que eu não parava antes. Era assim, um rolo compressor. Carol, quer responder essa pergunta aí de prova que Mislene fez? Mislene, é o que cada um tem feito para descansar a mente, é isso? Não, como as três veem a arquitetura após a quarentena. Não, ela fez as duas. Ela fez as duas, né? É porque eu estou acompanhando aqui. Bem, respondendo, vou começar pela primeira, então. O que eu tenho feito para descansar durante o dia, trabalho, pauleira total, mas à noite, quando o fogão apaga, depois do jantar, que eu digo assim, meu Deus, obrigada, meu Deus, mais um dia de chefe de cozinha completo com louvor. Desliga o fogão. Aí sim, a gente vai para a sala, aí a gente vai procurar um filme bacana para assistir, um seriado. Eu tô com vários seriados incríveis assim na agulha. Às vezes, me permite a professora dizer que durante a semana, às vezes, rola uma tacinha de vinho. Eu até disse a ele assim, meu marido, vamos dar uma reduzida nisso, porque senão daqui a pouco eu viro a Heleninha Reutemann, né? Porque aquela tacinha, para dar aquela, sabe aquela relaxada que chega o pescoço, ai meu Deus, que coisa boa, tira uma sensação de peso que você carregou o dia todo. Enfim, é um filme. Eu não estou abominando completamente jornais. Canais de TV, eu vejo só alguns que eu acho que são pontuais e que têm uma responsabilidade maior quanto à informação passada, sabe? Porque, primeiro, a gente precisa se informar sobre o Covid, precisa entender como funciona, precisa saber o que está sendo feito, mas eu acho que a gente também tem que dar uma pausa na quantidade de notícia ruim que a gente absorve o tempo todo, todos os dias. Isso está fazendo muito mal para muita gente. Tem muita gente apavorada, muita gente. A gente tem que ter medo, sim. A gente tem que fazer o distanciamento, sim, o isolamento, sim. A gente tem que ter rodar os cuidados com higiene, sim.
A gente não pode sair de casa agora, eu acho, mas a gente também tem que, sabe, tentar abstrair um pouco, porque senão você fica acompanhando o número de mortes, o número de infectados, e número que subiu, e ministro que saiu, e não sei quem que chegou, e o presidente que diz isso, e ministro diz aquilo, e você pira, e você vai ficando louco, e tipo assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu começo a assistir um negócio desse, eu começo a ficar sem ar. Não sei o que está pior, a pandemia ou a política. Pois é, e você vai ficando sem ar, porque eles começam a falar assim, é porque a pessoa, o paciente fica sem ar, aí você já se imagina, gente, eu tô ficando sem ar. Verdade. É a hipocondríaca. Aí dá aquela respirada, né? É hipocondríaca. Não, gente, a gente não pode mais nem ter um resfriado. Faz 2 dias que eu estou resfriada. Meu marido tá com medo de mim aqui. De vez em quando ele olha para mim assim, sabe? Aí, olha, tá dizendo aqui que não tá com medo. Não, mas ele olha para mim com uma cara assim, sabe? Eu tenho rinite, sinusite, todos esses ites. Então agora deu uma chuvinha e no outro dia eu tô espirrando. Então eu não posso, até isso. Eu digo, gente, não é possível. Eu não tô saindo de casa tem quase um mês e eu pego nada aqui. Então eu tô assim, nessas de absorvo um pouco do que tá rolando durante o dia, porque eu não quero ficar alienada. Eu tenho os meus canais Instagram, canal de aplicativo de CNN, essas coisas assim que eu gosto para poder entender um pouco mais, escutar os especialistas, mas eu dou uma pausa, não é o tempo todo. E do mais, é um bom livro, é uma revista, é uma live interessante, de repente um show de um cantor desses da vida. E são séries, e a gente vai assistindo um filme bacana, rever uma coisa interessante que você já viu há algum tempo atrás. Lá, por exemplo, quando eu estava em Natal, antes de vir para Brasília, eu ficava jogando com meu pai, sabe? E agora tô aqui. Quando eu quero jogar, eu vou pro Farm Heroes no celular. E quanto à questão da quarentena, como é que eu estou vendo a arquitetura pós-quarentena, eu acho que vai ressignificar tudo, como bem falamos ontem. Acho que vai mudar muita coisa, as pessoas vão rever seus espaços, vão dar mais valor às áreas íntimas, porque, afinal de contas, todo mundo precisa de um momento sozinho. É isso. Muito bem, é isso aí. Eu vou só endossar, né, o que as meninas já falaram, assim, com relação ao que eu estou fazendo para... acalmar a mente. Eu também tenho essa estratégia de me distanciar um pouco das notícias, né? Embora eu estava falando com vocês aqui, e meu marido passou me mostrando aqui, ó, Moro pediu demissão. Então, assim, já foi... Eu estava no meio de uma live e já soube dessa notícia, mesmo sem querer a gente ficar sabendo das coisas. É verdade. Eu tô... E então, assim, a gente fica com o olho no gato, outro no peixe, né? Então assim, ele passou aqui fazendo mímica e mostrando o celular, sabe? Aí eu já fiquei, não tem como. Mas a gente fica sabendo de tudo. Mas eu me distancio um pouco. Grupos também, alguns grupos eu saí, porque começa fulano contra ciclano. Silenciei vários. E aí, assim, não tenho me afastado um pouco das coisas que me tiram do prumo, até porque, assim, eu não estamos no momento, passamos 15 dias sem terapia, né? Então, assim, não estou no momento, não quero me irritar com nada, nem com ninguém, preciso manter minha sanidade para manter meus professores sãos e um time de alunos aí que também precisam, né? Cuidar de quem cuida. Como eu cuido, estou cuidando de mim também. Então, exatamente. Tenho minhas estratégias, me afastei disso. Para mim, a aquarela foi essencial, foi uma compra de consumo, porque a minha estava ressecada e no dia eu estava louca querendo pintar, então comprei aquarela. Tenho feito pinturas, tenho feito muitos trabalhos manuais, porque realmente não consigo meditar nesse bordado. Sou fã do seu trabalho de bordado. Meus bordados, né? Estou cada dia bordando mais, o ateliê tá... Pode mandar um para mim de presente, eu aceito, viu? Tá bom, vou mandar, depois eu vou escolher algo que combine com você. Então, assim, a gente tô trabalhando muito já falei isso, inclusive, numa live que eu participei de psicologia, que eu acho que quando a gente está com a mente muito inquieta e a gente não consegue meditar, minha amiga Lohane, né, que medita também sabe disso, tem dias que a gente está tão inquieto que nem meditar a gente consegue, e a minha mente, ela às vezes fica assim. Eu sinto que quando eu estou fazendo um trabalho manual, como um bordado, ou quem gosta de fazer crochê, ou quem gosta de pintar, ou até mesmo desenhar à mão livre,
A gente se concentra naquilo e a gente esquece de tudo. Então, para mim, funciona como uma meditação. A minha mente, ela consegue se tranquilizar naquele momento. Então, é um momento que você foca no presente, naquilo que você está fazendo, e você esquece de todo o resto. Então, me acalma muito. E outra coisa, com relação aí ao futuro da arquitetura, né? Realmente, como já disse aquela música, nada será como antes. Nada será como antes, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Não. O normal, o lugar da normalidade, ele mudou, né? A gente não tudo vai voltar ao normal, vai. Mas o normal que a gente conhecia, acredito que será outro. Para muita gente, não digo para todo mundo, que existem aquelas pessoas realmente que vão seguir como se nada tivesse acontecido, né? Mas para as pessoas que realmente têm um mínimo de sensibilidade, e os profissionais, eu acho que tanto arquitetos como consumidores de arquitetura, eles vão exigir um posicionamento, vão exigir um espaço diferente. Eles vão exigir o espaço, né? E para si, valorizando mais a questão da habitação, eu acho que a gente vai refletir sim, e aí isso já é tema para a próxima live, que a gente pretende discutir isso na próxima semana, com outro convidado, né? Como essa fase vai repercutir nos espaços, principalmente residenciais, mas também o espaço da cidade, né? O urbanismo, como é que a gente vê ainda as questões, tantas questões que a gente vê do urbanismo que impactam tanto nas questões de saúde, e a gente está vendo isso agora, né? A densidade das cidades, de algumas áreas da cidade, áreas que são impossíveis de você ter um afastamento de 2 metros. Às vezes é difícil manter um afastamento de 1 metro, né? Exato. Casas com 13 pessoas, 15 pessoas morando, exato, famílias, né, que se amontoam ali naqueles lugares. Então, eu acho que a gente, como profissional, vai refletir muito, e enquanto cliente de arquitetura também, eu acho que nós seremos mais exigentes em relação ao nosso ambiente residencial. Você falou tudo, a questão da salubridade, né, da iluminação natural, da ventilação natural, dos recursos. Mais do que nunca, eu acho que isso aí vai estar em voga. Desculpa, Carol, fala. Nada. E pensando também que coisas parecidas já ocorreram antes. Vocês observem que na época que o Brasil bombava na inflação de não sei quantos % ao mês, né? Não tinha uma parada dessa que a gente tinha que estocar as coisas. O que, que a gente tinha nos projetos? Toda casa obrigatoriamente tinha. Dispensa, né? Dispensa. E depois que o bicho-papão da inflação caiu, né? Sumiu, desapareceu, os projetos voltaram às dispensas. Isso é um fato histórico da arquitetura que muita gente nunca se ateve a isso. Os ambientes que já existiram e que hoje não existem mais, como a copa, como a dispensa, sabe? Coisas que já aconteceram no período da arquitetura e que, por outros motivos tais, desapareceram. Assim, acredito eu que vai acontecer nesse repensar de projeto arquitetônico, sabe? De ambientes íntimos, maiores, que acomodem melhor, que sejam mais confortáveis, porque a gente bem sabe que as pessoas hoje em dia, por exemplo, pegam o projeto de apartamento de 3 quartos, que a pessoa quer tirar um quarto para aumentar a sala, porque gosta de receber, porque quer ter um home, porque quer ter uma televisão grande para passar um show, e vai ser a live do Saia Rodada que eu assisti 2 vezes, inclusive eu já vi gente comentando aqui da Saia Rodada. Melhor live de todas. Eu assisti já 2 vezes, assisti no dia, assisti depois, eu amo. Assim, gente, isso vai acontecer, isso é fato. Eu estou fazendo um curso com o pessoal da revista da Casa Vogue, e eles já falaram isso lá. Vai até o final do ano, que vai surgir de tendência nova, não vai estar escrito. 2021, tipo assim, cancela 2020, acabou o Blue Classic da Pantone, esquece tudo isso, porque o que vai em 2021 vai ser loucura. Exato. É isso. Meninas, então, assim, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Sim, Felipe Monteiro, nosso professor, está perguntando aqui, a ambientação no interior, será que vai ter os mesmos valores? Capaz de baixar. Eu acredito, não, eu acho que assim, a questão do valor, eu acho que ele está querendo falar o significado, não sei se é isso ou se é o valor monetário, mas eu acho que as pessoas vão valorizar ainda mais. Muito mais, com certeza. Eu acho que vai ter espaço para o home office.
Eu tenho um cliente, gente, que diz assim, não tenho condições de de montar o projeto do apartamento todo. Vou escolher os ambientes que eu quero ambientar, que eu quero organizar. Aí o cara vai lá, faz a cozinha de marcenaria de não sei quantos mil, faz a varanda gourmet, faz a sala de jantar, faz a sala de estar, e o quarto dele, tem gente que diz assim, eu durmo no chão. Mas eu quero ter a sala, o home, sabe, tá entendendo? Isso vai mudar. O quarto e o escritório eram os espaços relegados, né? Relegados. E agora são os que estão sendo mais usados. Exatamente. Então, assim, qual foi a pergunta de Lohane? Lohane, deixa eu ver. Lohane, cadê Lohane? Será que esse espaço social que passou a ser gritante e faz com que cada um sinta a falta do outro, do contato, de estar no espaço público, vai fazer com que o medo de se estar na rua seja substituído pela vontade de ocupar, de rever a moradia em apartamentos em detrimento de casas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a vontade de ir para a rua é tanto que, eu não sei, já vocês viram em algumas cidades aí, as praças agora, dia de domingo, o povo está com a rua. Santa Catarina, vocês viram o shopping que reabriu em Santa Catarina, a loucura? Pois é. Então, as pessoas estão precisando. Tem necessidade, especialmente de áreas abertas. Tem um colega nosso que mora na Petra Kelly, lá em Nova Parnamirim, e ele estava comentando sobre isso, que a rua dele sempre foi uma rua de caminhada, assim, as pessoas caminham naquela rua, mas caminhavam de manhã e à noite. E agora as pessoas estão caminhando o dia todo. Ele disse que o dia todo, se ele botar a cara na rua para olhar, vai ter gente caminhando, porque as pessoas sentem essa necessidade, né? E assim, e gente, é para pegar um sol, para uma caminhada, não só para sentar, beber. Eu vi aqui as pessoas, as áreas comuns do meu condomínio estão fechadas. As pessoas estão indo para o estacionamento, tomar sol. Eu mesma fui fritar um dia que eu estava tão agoniada e fiquei lá no sol, assim. Não tinha para onde ficar. Eu na parede e fiquei levando sol, porque precisava. Então, realmente, eu acho que a gente vai sim ter uma visão diferente sobre os espaços livres, não só espaços públicos como praças, né, ou shoppings, mas espaços livres mesmo, praia, calçadão, Parque das Dunas, que era pouco usado ainda, né, mas quem usa quem tinha criança em casa. Eu acho que a gente vai mudar, assim, rever toda essa forma de ver a arquitetura e o urbanismo também. Sim, e é como o Manu falou, né, é provável que, assim, para as pessoas mais sensíveis e atentas a essas questões. Também não dá para ser romântico e pensar que todo mundo vai ter esse olhar, verdade. Não, sempre tem alguém do olho junto que não vai dar valor às mudanças. Sempre. É verdade. Vamos abrir o olhar, né? Expandir. Meninas, eu queria agradecer demais a vocês duas, agradecer também aí ao pessoal que participou, eu né? Que agradeço. Eu que agradeço também. Já estou ótima. Também estou me sentindo, assim, muito honrada de dividir com vocês esse espaço, né? Convidei as duas profissionais que eu admiro muito. Carol, sempre muito criativa, e Mônica foi uma referência para mim no início. Aproveito aqui para agradecer, porque eu fui estagiária de um escritório, e Mônica era que me corrigia nesse escritório, então, assim, sempre tive uma admiração muito grande pela profissional que ela é, né, professora nata. E, então, assim, queria agradecer... Eu queria agradecer aos coleguinhas pelas perguntas e pela participação. Também, né, agradecer muito aí a todos a nossa audiência, né? A gente teve aí um momento mais de 80 pessoas na live, eu fiquei acompanhando isso, e foi muito bacana, foi um papo leve, né? E a intenção é que seja assim mesmo, um bate-papo, a gente não quer nada muito técnico, mas que a gente puxe algumas coisas, né? E queria... Oh, que coisa mais linda! Só que eu veio dar tchau. Ai, que linda! Os meus estão pela casa. Então, assim, agradecer, meninas, a vocês. Eu passaria mais uma hora, mais duas, mais três, batendo esse papo gostoso, mas eu tenho uma reunião já e a gente precisa encerrar, tá bom? Não tendo mais perguntas. Minhas plantas.
Olha aí, cada um vai contar Então, vou seus tentar fazer um bolo agora. Vamos ver o que Olha vai. aí. Quem quiser boa saber sorte. o resultado do bolo de uma pessoa que não sabe fazer bolos, é só ir lá no Instagram, @Carol Decora, e assistir a desgraça. Carol, eu Porque quero um curso, eu certo. quero um curso, Carol, dessa simpatia que você é, viu? Ah, obrigada, professora. Satisfação Tchau, conhecer. tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau a todos. Boa Muito tarde a obrigada pela todos. participação. Tchau. Tchau. Posso conversar com você agora? E agora?